posso passar a noite toda aqui, falar bonito, falar bem, mas se não estiver com a unção do Espírito, vai ser só uma palestra bonita, não é? E longe de mim, se for para eu fazer uma palestra bonita, eu desligo o microfone desse e passo a palavra ao pastor Lucas, não é? Porque a finalidade que nós temos que ter no coração ao subir ao púlpito para pregar é alimentar o povo, não menos do que isso, alimentar o povo. E o texto que tem lá em Juízes 6,15, na verdade eu vou contextualizar para poder nós entrarmos literalmente na ministração. Essa é a parte de Gideão. O povo de Israel naquela época, eles tinham pecado contra Deus, e Deus estava em um processo de disciplina desse povo, do povo de Israel. Então, subiu Gideão, e a Bíblia diz que ele estava cegando o trigo no lagar. O que era o lagar? O lagar era o local onde se colocava as uvas para se amassar e fazer o vinho, né? Tirar o mosto, que é o suco, né? E preparar o vinho. Então, o cegar o trigo era o quê? Era no meio do tempo, no sol, para que ele secasse, você batesse, a semente sair, né? A maioria aqui sabe mais do que eu sobre agricultura e entende o que eu estou dizendo. Então, o lagar era na sombra, porque eram pessoas que pisavam as uvas. Então, era um local protegido. Mas porque eles estavam sendo perseguidos, os medianitas roubavam suas plantações, suas colheitas e tudo, ele estava numa caverna escondido fazendo isso, para providenciar comida para a sua família. E um anjo aparece para ele e diz, aí vai na tua força, e aquela coisa toda, né, dizendo, ó, você vai libertar o povo, tal. Aí entra Poço do Boi nesse versículo. E ele diz assim, o Gideão respondendo ao anjo, ai meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa, ou da casa do meu pai. O que ele quis dizer com isso? A tribo de Manassés era uma das menores. A família dele era a menor. E ele ainda era o caçula da família, ou seja, voz ativa nenhuma. Mas ele se considerava, ele via a realidade natural dele. Como? Eu venho de uma tribo fraca, de uma família pobre, e dessa família pobre eu ainda não, o que eu vou herdar é praticamente nada. Por que Poço do Boi vai ouvir sobre isso? Porque você vai dizer, pastor, para que é que eu preciso crescer? Para que é que eu preciso amadurecer? Eu estou no meu povoado, a minha família toda é daqui, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. Se você se ver como pequeno você vai ser a vida toda. Mas não é isso que Deus vê a respeito de você. Não é isso que Deus vê a respeito de Poço do Boi. Existe um chamado, existe uma missão, existe algo que você precisa fazer. Muitos, não, mas eu estou tão satisfeito. Mas quem disse que a sua satisfação é o suficiente? Nós não fomos chamados no reino de Deus para nos satisfazermos. Vamos sim estar satisfeitos, mas nós somos chamados no reino de Deus para alcançar outras vidas, para tocar outras vidas. Salvação não só tem a ver com você, tem a ver com quem você vai tocar, tem a ver com quem você vai alcançar. Salvação não é um bilhete que você compra, senta numa cadeira e vai esperar um ônibus para levar você até um determinado lugar. Salvação é algo que vai alcançar outras vidas. É como um copo que enche, quando transborda, ele alcança outras vidas. O que ficou no copo é seu. O que transbordou e alcançou são de outras pessoas. É igual um rio quando dá uma enchente. O que ele transbordou, ele pegou as terras ali e ele simplesmente semeou, ele trouxe vida. Mas o que é dele, ele continua seguindo no curso. Então, você em Poço do Boi, você não é um coitadinho do Gideão que se via tão minúsculo. Não, você é filho de Deus. A palavra da fé veio para cá, para lhe alcançar, para mostrar que você não pode se contentar
com essa vida no que diz respeito a você não querer mais de Deus. É necessário que nós nos coloquemos à disposição de Deus. É necessário que nós nos inquietemos com a nossa mesmice no que diz respeito a eu estou satisfeito, eu já tenho a salvação, mas as pessoas que você ama, de repente um pai, uma mãe, um irmão, um primo, um melhor amigo, você está satisfeito se daqui a 5 minutos vier a notícia, fulano morreu, e morreu sem salvação, você vai dizer o quê? Ah, ele não escutou porque não quis? Como escutarão se não tem quem pregue? E como pregarão se não ouvirem? Hoje, o crescimento, ele é necessário. Para quê? Para que nós possamos acessar coisas que Deus tem para a nossa vida, que nós não acessaríamos sem esse crescimento, sem esse amadurecimento. Então, o que é crescimento? Nós precisamos entender que crescimento, entendeu? Passa muito além de só adquirir conhecimento. Eu posso me encher da palavra, eu posso conhecer todos os versículos, eu posso recitar todos os versículos, mas se eu não viver essas verdades, é só conhecimento. É como um papagaio, que quando você entra em casa, eu tenho um papagaio, quando eu chego em casa, ou quando eu acordo de manhã, que eu abro a porta, ele diz, bom dia, meu amor. Você acha que ele entende o que está dizendo? Não. De tanto ele ouvir aquilo, ele está repetindo. De tanto ouvir aquilo, ele só está repetindo. Mas aquilo não transforma a vida dele em nada, porque ele não tem entendimento. Então, você se encher do conhecimento, e só se encher do conhecimento, e não praticar esse conhecimento, você só está cheio, e não está servindo de nada, nem para transformar a sua vida, quanto mais alcançar outras vidas. E o amadurecimento vem quando você põe em prática o conhecimento. Quando aquilo que você recebeu, ou aquilo que você ouviu, quando Jesus Cristo decide ir por todo mundo e pregar o evangelho, você está conhecendo uma missão. Quando você põe em prática essa missão, você começa a crescer, e você está amadurecendo dentro da missão. Porque ir por todo mundo e pregar o evangelho não é um desejo, é uma ordem. Jesus Cristo deu uma ordem imperativa, ide por todo mundo. De repente, o seu todo mundo é aqui em Poço do Boi. Mas, de repente, o seu ide por todo mundo é literalmente por todo mundo. Mas eu, de Poço do Boi, que mal sei falar, eu posso ir para as nações? Sim. Porque aqui, como Gideão, você depois pode ler lá no capítulo 11, não foi na força de Gideão que ele libertou o povo. Ele libertou o povo. Para você ver, quando Deus mandou convocar os homens para a batalha, vieram 33 mil. E ele ficou satisfeito. Ele disse, agora a gente tem gente para lutar. Mas Deus disse, Gideão, diz que manda os covardes irem embora. Foi quase todo mundo. Tinha mais, se eu não estiver enganado, me perdoe, mas eu acho que foram 22 mil embora. De 33. E depois Deus saiu falando, fazendo. Vai lá, manda o povo ir tomar água. Aquele que se abaixar na água, como um animal, se abaixa para tomar água, entendeu? Aqueles que se abaixar na água, esses estão reprovados. Mas aqueles que levarem a mão e beberem, esses é que vão. Pronto. Daqueles 33.300 fizeram isso. Ou seja, mas Deus disse, você vai, mas com 300, ele disse, para que o povo não diga, nós conseguimos vencer. Eles libertaram Israel, eles venceram inimigos fortes, Gideão e mais 300. Mas não foi na força de Gideão nem desses 300, foi na força do Senhor. E você aqui de Poço do Boi, você fará grandes coisas, não na sua força, mas na força do Senhor. Mas é necessário, é imperativo, é indispensável que você se coloque à disposição. E se colocar à disposição não é meramente como eu posso dizer, dizendo como Isaías disse, eis-me aqui, usa-me a mim.
se colocar à disposição, é buscar no Senhor, crescer, avançar, buscar a vontade do Senhor, meditar na palavra, buscar. Por quê? Porque só assim você vai estar em sintonia com Deus e você vai ouvir as direções e dar ouvidos. A palavra diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma sem sentido. Ou seja, tudo que você escuta vai fazer um sentido. Vai depender do seu estado emocional e daquilo que você está disposto a receber. Mas se você estiver alinhado com a palavra, você sempre considerará os ensinamentos e a voz do Espírito, a voz da palavra no seu coração. Porque é importante crescer e é importante amadurecer. Porque é o mínimo que se espera. Não é? Essa criança está aqui no colo, é o mínimo que não só nós, mas como os pais, esperem que ela cresça, ela vá se desenvolvendo, ela vá tendo a idade natural para a idade que ela tenha. Ela está com 1 ano e pouco, daqui a 2 anos, 3, 4, 5, 6 anos. Não se espera que uma pessoa madura como o meu irmão ali, ele tenha atitude de criança. O natural é que se espera é que se cresça e amadureça, desde que você nasça, espiritualmente também. É frustrante, posso dizer, você pegar uma pessoa, você conhecer uma pessoa que tenha 4, 5 anos de evangelho e ainda esteja acreditando em sorte e azar. Não passar, não cruzar um gato preto, essas coisas, esses sofismas que o mundo é frustrante. Mostra o quanto ela ainda é criança, não é? Você pegar uma pessoa, por quê? Você viu que ela não cresceu espiritualmente. E é necessário que se cresça. É no crescimento que se formam as estruturas. É no crescimento que você vai, não é? A questão do crescimento, você vai formando as estruturas como? Com o que você se alimenta. Né? Com aquilo que você vai vivendo, as experiências que você vai vivendo. Então você vai amadurecendo, você vai amadurecendo. Então aquilo que antes era difícil se tornou fácil, não é? E você pode ensinar outras pessoas a passar por aquilo. Então no crescimento se formam as estruturas. É no crescimento que se esperam resultados. Você vê aqui, ó, pastor Lucas, ele está aqui investindo a vida dele, Poço do Boi. Mas se você parar para conversar com ele e perguntar, ele vai dizer nas pessoas que ele espera o resultado. Por quê? Porque é no crescimento que a gente espera resultado. Da mesma forma, vocês que estão sentados aí. Você está vendo o pastor Lucas, mas à medida que ele vai mergulhando mais, ele vai se aprofundando na palavra, ele vai se dedicando mais, ele vai crescendo mais, vocês que estão sentados, vocês vai dizer, não, 5 anos que está aqui, pastor Lucas é outro homem, mais maduro, mais experiente, mais cheio da palavra, mais isso, mais aquilo. Mas se ele não fizer nada disso, você vai dizer o quê? Eu acho que você nem vai dizer nada, porque você não vai estar mais aqui, porque você vai dizer o que ele tem para dizer não está mais me alimentando, me sustentando. Então, é necessário que no crescimento haja resultados. É no crescimento que nós vamos sair de uma condição para outra. E isso, no reino espiritual, é o que a gente pode chamar de natural. Não é? É aquela pessoa que quando você encontra com ela, ou você vai conversar com ela, ela sempre vai ter uma palavra. Ela sempre vai ter algo da parte de Deus para a sua vida. Ela vai estar sempre preparada para falar do amor de Deus, não só para o não crente, mas para o crente. Porque, meus amados, não é porque somos filhos de Deus que nós não precisamos mais ouvir sobre o amor de Deus. Muitas vezes, os filhos estão precisando mais de ouvir sobre o amor de Deus do que os que ainda não abraçaram, os que ainda não entregaram a vida a Jesus. Por quê? Porque se recusaram a crescer. Se recusaram a dar aquele passo a mais. Então eles vão querem viver sempre nessa linha, sabe, do assistencialismo. A gente vê muito hoje, né, naturalmente falando, o assistencialismo. Tem gente que não quer mais trabalhar, só quer ver pedindo. Ou tipo o passarinho no ninho, de bico aberto, esperando que alguém dê alguma coisa.
Existem pessoas que precisam ser assistidas, mas tem pessoas que estão se aproveitando disso para serem assistidas. No reino de Deus não é diferente. Existem pessoas que fazem das pessoas maduras de muleta. Não, porque eu preciso conversar, eu preciso desabafar, e você está ali ensinando, faça assim, a palavra diz isso, a palavra diz aquilo. Aí passou um mês, aí volta o mesmo assunto, o mesmo assunto. Você orou? Não, mas é porque o senhor sabe. Não, porque... Por quê? Porque se acostumaram com esse assistencialismo. E isso é prova de falta de crescimento e de amadurecimento. E é necessário que cresçamos e amadureçamos. Crescer não é se manter vivo. Maturidade é avançar e produzir. Sabe? Quando uma pessoa é transplantada, não é? Quando recebe um órgão, não é? Eles usam a expressão sobrevida. Você tem uma sobrevida. O que é uma sobrevida? Não é mais nenhuma vida. Por causa desse transplante, você entra numa condição em que você não tem mais, você só está vivo, mas você não tem uma vida natural, você não produz mais, você não consegue produzir, você não consegue trabalhar, tal, tudo isso. No reino de Deus, nós não fomos chamados para uma sobrevida. Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Nós fomos chamados, nós somos tirados do império das trevas para o filho do reino do seu amor, para uma vida abundante e não uma sobrevida. Nós cantamos agora que ele não nos abandona, nunca nos abandonou, nunca nos deixou. Nós não estamos no reino de Deus, nós não estamos no reino do filho do seu amor, e Deus disse: está por tua conta. Não, eis que estou convosco. Eis que estou convosco. Mas nós precisamos considerar a presença. Nós precisamos considerar. Para ouvirmos coisas profundas de Deus, nós precisamos nos aprofundarmos mais dele. Não é? Com, mais uma vez, exemplo de criança. Você não vai chamar uma criança para ter uma conversa séria, em tratar de assuntos sérios, não é? Na linguagem que você trataria com uma pessoa adulta, né? Mas nós não podemos querer viver uma vida onde Deus vai estar sempre, onde Deus estaria sempre colocando o leitinho na nossa boca. Nós precisamos sim comermos comidas mais fortes, mais resistentes, que vão trazer substância, que vão trazer crescimento e com isso o amadurecimento. Crescer é uma decisão. Mas deixa eu voltar aqui num ponto. Crescer é uma necessidade. Na verdade, crescer não é só se manter vivo. A gente está vivendo um período, e é normal esse período de sol, né, e tudo, porque vai chegar, chuva vai chegar logo, mas uma planta, no período de seca, nós aguamos ela para ela sobreviver, não é? Se você tiver muita água na sua propriedade, você bota a água à vontade e ela vai produzir normalmente. Mas se você não tiver uma quantidade de água substancial, ou se você tiver uma plantação muito grande, você vai aguar 1, 2 vezes na semana, o suficiente para que ela não morra. Não é verdade? E isso é sobreviver. Mas como eu disse, no reino de Deus, na nossa vida, e até na nossa vida natural, Deus não nos chamou para sobreviver. As promessas, a Bíblia diz que nós estamos numa aliança superior, de superiores promessas. E não só promessas espirituais. De um novo céu, uma nova terra. De promessas naturais. Suprimento suficiente para nos suprir e alcançar outras pessoas. Saúde divina. Saúde divina. Por quê? Porque no céu não haverá doença. Nós teremos um corpo glorificado. Nós não precisaremos de saúde divina, porque nós teremos um corpo perfeito como o de Cristo, que não adoece, que não morre, que não tem problema nenhum. Então a saúde divina é para cá. Entendeu? Mas nós só vamos aprender sobre isso, nós só vamos alcançar sobre isso, se nós tivermos maturidade o suficiente para entendermos que nós temos um corpo mortal, que está sujeito os intempéries da vida, mas que mesmo que venha uma doença sobre o meu corpo, eu posso, através da fé,
expulsá-la do meu corpo, porque ela não tem direito nenhum sobre o meu corpo. Mesmo, Paulo disse, mesmo que esse corpo, que essa casa se desfaça, que ela vai se desfazer, por quê? Porque o último inimigo a ser vencido vai ser a morte natural, mas nós podemos, através da fé, através daquilo que Cristo conquistou na cruz para nós. Isaías 53 diz que ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós vivemos uma vida, é para nós vivermos uma vida de fé, sarados e curados. Então, você precisa aprender a se expressar. E o crescimento e a maturidade vai ensinar você. Você não diz, a minha dor de cabeça, a minha diabetes, se é sua, trate bem, para que ela nunca lhe abandone. Né? Ah, não, porque a minha família, olha, minha mãe, a avó dela, com 40 anos, ela tinha pressão alta, minha mãe foi com 35, eu acho que é você com 30, então se prepare. Ou então, aprenda pela palavra, e mude as suas confissões, mude aquilo que você está falando ao respeito de você, e a respeito da realidade que você vive, não é? Poço do Boi não é um lugarzinho perdido no mundo. Poço do Boi é um lugar de bênção, onde serão levantadas pessoas que alcançarão vidas em todas as nações. Isso não é uma palavra motivacional. Isso é uma palavra vinda da parte de Deus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É para todo filho de Deus. Não é para quem está na capital, não é para quem está em Arco Verde ali na sede, não é para a sede do nosso ministério em Campina Grande, é para todo filho de Deus. Mas nós precisamos crescermos e amadurecermos. Nós precisamos crescermos e amadurecermos. Se nós, como crianças, formos crianças espirituais, Deus não vai participar nada daquilo que está disposto para nós. A palavra diz que o herdeiro, enquanto é criança, é semelhante ao escravo. Qual era o direito que os escravos tinham? Nada. Era trabalhar e comer. Comer e trabalhar. Semelhantemente, se nós permanecermos, se nós insistirmos em permanecermos como crianças, mesmo aquilo que Deus já disponibilizou para a sua vida, para a sua, se você não crescer, se você não amadurecer, se você não avançar, mesmo isso que está disposto para você, desde a eternidade, você não vai alcançar, você não vai ter disponível para o seu usufruto e para alcançar outras vidas. Por quê? Porque Deus não é irresponsável. Deus não vai dar algo para você se você não tiver a mínima condição de gerir aquilo. Isso é uma decisão e nos leva a um processo. E muitas vezes, o que nós temos medo do crescimento são os processos. Por quê? Porque nos processos é que muitas vezes nós precisamos renunciar coisas. Renunciar ao meu conforto. Renunciar à segurança da minha casa, se eu tiver um chamado para as nações. É renunciar o meu descanso. Trabalhei o dia todo e eu digo, não, pastor Lucas, chame outro, eu não vou não. Eu prefiro descansar, está muito cansativo o tempo e tal. Né? E é lícito descansar, não é ilícito não, é lícito. Né? Eu estou dizendo, é renunciar a coisas lícitas. Entendeu? É você estar, a sua família, principalmente nós que estamos no ministério, é você estar em casa, final de ano, véspera de Natal, a ceia está na mesa, e você recebe uma ligação, pastor, meu filho está aqui, ele disse que vai se matar, eu preciso da sua ajuda. Você vai dizer, não, eu tenho direito de estar com minha família. Tem, claro que tem, é lícito. Mas porque você ama a sua ovelha, porque você ama vidas, porque você ama pessoas, e se eu chego já aí. Então, os processos, muitas vezes, eles tentam nos desencorajar. Aí você entra com a perseverança. De entender que não é sobre você, é sobre Deus na sua vida. Então você vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu me submeto. É difícil,
mas é na tua força. Na minha eu não consigo. Eu costumo dizer que na nossa força a gente dá um passo, mas na força do Senhor a gente corre a carreira. A gente corre a carreira, né? Muitas vezes no processo nós temos medo das dores, medo de sofrer. Sua carne sofre, você muitas vezes é estimulado a desistir, a avaliar se é preciso isso que você está passando, não é? Ah, porque eu me dedico tanto e não vejo reconhecimento. Mas quem precisa te reconhecer, está te reconhecendo. Deus. Deus está te reconhecendo. Não põe tuas expectativas em pessoas, no que diz respeito a respostas daquilo que você está fazendo para ela. Põe suas expectativas em Deus. Isso é uma demonstração de crescimento e maturidade. Não se deixe desestimular, porque você não recebeu um tapinha nas costas. Você fez algo fantástico, maravilhoso. Mas o seu pastor, o seu irmão ou qualquer pessoa, se você deu uma cesta básica, se você pegou o seu carro, levou uma pessoa para o hospital, para Arco Verde teve que ir para Recife, você gastou combustível, foi e voltou, gastou seu tempo, e a pessoa nem obrigado deu. Não se deixe desestimular, porque o Senhor é quem te recompensa. Isso é sinal de crescimento, isso é sinal de maturidade. Nunca faça nada para os outros, pensando que os outros vão retribuir. Isso é maturidade. O Senhor é quem te recompensa. Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele retira, e tudo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Se nós estamos enxertados em Cristo, mas se nós não crescermos, se nós não avançarmos, se nós não amadurecermos, nós não vamos dar frutos. Aqui do lado tem um pé de siriguela. E esse pé de siriguela ele vai crescendo, mas com o passar do tempo tem galhos que estão secos. E eles não crescem, eles não produzem, mas eles estão inseridos no tronco. O que é que o dono faz? Ele simplesmente corta. Por quê? Para que saia e brote um galho melhor, um galho que produza. E no mesmo pé de siriguela tem galhos que estão produzindo, mas eles estão finos. E o que é que o dono faz? Ele poda. Para quê? Para que saia mais galho e ele produza melhor. Então, de todo jeito, nós vamos estar sempre passando pelo corte do Senhor, mas que nós estejamos passando pela poda para produzir mais e mais e não sermos cortados, porque a responsabilidade de ser cortado, como Jesus disse aqui, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e o galho que não dá fruto, não foi responsabilidade de Deus ter cortado o galho que não deu fruto, foi responsabilidade do galho, que estando inserido, estando enxertado na videira, recebendo do alimento da videira, ele se recusou a frutificar. Isso ele está dando um exemplo de nós. Nós estamos inseridos em Cristo, nós somos o corpo de Cristo, mas se eu me recusar a frutificar, eu é quem estou querendo sair, eu é quem estou demonstrando que eu não quero ficar ali, e fatalmente eu vou ser cortado. Mas isso é um exemplo para aquelas pessoas que não têm comprometimento, que não têm crescimento e nem têm maturidade. Mas aqui em Poço de Boi não é desse jeito. Aqui em Poço de Boi é todos que estão inseridos na videira. Todos estão inseridos na videira, estão crescendo, estão amadurecendo, estão produzindo. Por quê? Porque entenderam onde estão. Sabe de onde saíram e para onde foram transportados. Para o Filho do Reino do seu amor. Amém? Você não está só nesse processo. Lembra? Crescimento é uma decisão. Eu quero crescer e vou buscar. E dentro do crescimento existe um processo. Mas dentro do processo você não está só. Em 2 Coríntios 12, 9, entretanto, ele me declarou: a minha palavra te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Isso aqui é Paulo, ele faz um relato de um espinho na carne, né? E esse espinho na carne
um espinho literal, mas uma pessoa enviada por Satanás, que para onde ele ia, né, essa pessoa estava ali, né, fazendo mal a ele, incitando todo mundo contra ele e tal. E ele disse, ó, eu orei 3 vezes, mas a resposta que ele recebeu do Senhor foi, a minha graça te basta. Muitas vezes nós conhecemos a graça como um favor imerecido, mas a graça também é uma capacitação de Deus para que você viva coisas, você realize coisas, você ande em determinadas situações em que você diria, na minha força eu não consigo, eu não consigo. Pode ter certeza, meu irmão, meus amados, na sua força você não consegue viver o Evangelho. Na sua força você não consegue cumprir o propósito do Senhor para o qual você foi criado. Você precisa mergulhar na palavra. Você precisa estar inserido. Você precisa estar enxertado. É como um peixe dentro d'água. Se você tirar, ele vai se debater e morrer. Mas se ele ficar ali na água, ele vai produzir, ele vai. E nós precisamos entendermos isso. Nós não somos religiosos. Você não tem uma religião. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Eu não faço ou deixo de fazer as coisas porque eu sou um religioso. Eu não faço ou deixo de fazer as coisas porque não convém. Primeiro que eu não sou dominado por essas coisas, mesmo as que são lícitas. Eu vivo, ou nós devemos viver, sendo guiados pelo Espírito, guiados pela palavra. Para quê? Para que andemos no centro da vontade de Deus. E dentro desse tema, dentro disso, sobre crescimento e amadurecimento, o Senhor, Ele nos proveu de ferramentas para esse crescimento. E quais são essas ferramentas? A primeira ferramenta é a palavra de Deus. É uma ferramenta indispensável. Foi através da palavra que você conheceu a sua situação como criatura, a sua condição, da qual você não era capaz de prover nada que lhe aproximasse de Deus e que evitasse que você, na vida eterna, fosse para o inferno. Foi através dessa palavra que você conheceu o amor de Deus em Cristo Jesus, através de Cristo, que se entregou na cruz para resgate da humanidade. Foi através dessa palavra que foi gerando fé no seu coração. E aquela voz que dizia, é isso, é verdade, é isso que você tem que aceitar, é isso que você tem que viver. Foi através dessa palavra que você conheceu o amor de Deus e você disse sim a esse amor. A outra ferramenta é a prática dessa palavra. Nós precisamos praticar a palavra. Por quê? Porque no mundo eles estão subjetivando tudo. Ah, mas e se? Não é bem assim. Jesus Cristo disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ai daquele que modificar alguma coisa. E eu costumo dizer que quando você vê um ai na Bíblia, não é coisa boa não. Viu? Ai daquele que fizer um pequenino pecar. Nas aberturas dos selos havia os ais. Então a gente precisa ter cuidado. Não é? Então nós precisamos praticar a palavra na íntegra. É a única verdade absoluta sobre a face da terra. É a palavra de Deus. Por mais que tentem subjetivá-la, ela não mudará, ela continuará sendo quem ela é. Oração, nós precisamos mergulhar nessa ferramenta maravilhosa. Tanto a oração normal, a oração que você fala na sua língua natural, como também para aqueles que são batizados no Espírito Santo, a oração em línguas. Ah, mas eu não entendo, você não precisa entender, você precisa crer. E porque você crê, está sendo construído dentro do homem interior, está sendo construído fortalezas indestrutíveis, que na hora que você precisar, será trazida à tona naquilo dentro de você, e você vai dizer, eu não sabia que eu aguentaria, ou que eu tinha essa força para aguentar, mas porque você mergulhou nessa ferramenta de orações em língua, você construiu na sua vida. E a oração em línguas não é para os mais espirituais, ou mais, não, é para os filhos de Deus.
Todo aquele que entregou a vida a Jesus Cristo, que o confessou como Senhor e, consequentemente, Salvador da sua vida, é uma ferramenta que está disponível no batismo do Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Nós precisamos, dentro das ferramentas, usarmos da comunhão com Deus na Trindade. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos falar com Cristo. Nós precisamos ouvir o Espírito. Dar ouvidos. Ser guiado é diferente de ouvir o Espírito falar. Quando o Espírito Santo fala e você não atende, você recebeu uma informação. É igual um GPS. Você vai para Recife, você não sabe andar direito em Recife, ou em qualquer cidade, você quer encontrar uma rua em Arco Verde, você põe lá, entre à direita. Isso é uma informação. Se você entrar à direita, você foi guiado. Se você passar direto, você teve uma informação e ignorou. Muitas vezes o Espírito está dizendo, não faça isso. Quando você não faz, você foi guiado. Quando você faz, mesmo o Espírito tendo dito, você recebeu a informação, mas você não considerou. Você precisa considerar o que o Espírito diz. Comunhão, nós precisamos congregar e cultuar na igreja. É indispensável a unção coletiva. Ela é mais do que necessária. Ela é indispensável. Paulo disse, não deixe de congregar, como é costume de muitos. Mas por quê? Porque é na unção coletiva. Deus marca encontros nessas reuniões. Ele marcou o encontro com você aqui, essa noite. Amém? Servir no reino de Deus por meio da igreja. Servir no reino de Deus por meio da igreja. Esteja disposto, disponível ao coração para servir. Pastor, eu não sei fazer muita coisa não, mas eu estou disposto. O que é que tem para fazer? O que é preciso fazer? Sirva a igreja com o que você tem, também com os seus bens, com aquilo que Deus tem abençoado de patrimônio, dinheiro, aquilo que for, porque você não vai levar nada, mas tudo que você tem foi dado pelo Senhor. Então sirva no reino por meio da igreja. E onde me levará tudo isso, ao crescimento? Estar no centro da vontade de Deus, ter sensibilidade para ouvir Deus, cumprir o seu propósito e ter acesso às bênçãos de Deus. E ter ousadia no Senhor. O crescimento é algo, eu vou dizer a você, o crescimento é como se você estivesse atravessando o Riacho do Pau a nado. Você disse, aqui é só o começo. Mas quando você cresce, você amadurece, é como se você estivesse atravessando de lancha. Você vai mais longe, você vai mais rápido. Você vai mais longe e você vai mais rápido. E é essa a vontade de Deus, que nós cresçamos, que nós avancemos, que nós nos aprofundemos nele. Porque ele não se limita para nós. Nós que muitas vezes nos limitamos para ele. E Deus, ele é cavalheiro, ele não nos obriga. Amém? Meus amados, essa palavra, ela mexeu muito comigo. Não é no que diz respeito a trazer uma cobrança, muito pelo contrário. Eu fui cobrado por mim mesmo, porque eu sei onde eu preciso crescer. E eu sei o que eu preciso fazer para crescer. Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe onde você tem falhado. Você sabe. Quando eu disse, nós não somos religiosos, você sabe que se a sua falha no reino de Deus, como filho de Deus, é se comportar como religioso, você hoje aprendeu, você não é um religioso. Você é filho. Você é filho. Você não está aqui de favor. Você foi comprado e você é livre, verdadeiramente livre. A palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Nós somos tão livres que Deus nos comprou em Cristo Jesus e disse, agora vocês são livres. Nós somos tão livres, que nós podemos dizer não a Deus. Mas eu costumo dizer, e eu vou usar uma palavra simples, e às vezes até deselegante, mas a maior burrice de um ser humano é dizer não a Deus. É dizer não ao seu amor. É dizer não ao seu chamado.